Não. Ah, tá. Passei a bola. Ele começa o assunto, aí parece que como vai continuar, ele continua. Pessoal, uma conversa entre eu e o Léo ontem, preparando as aulas, né? A aula dessa sexta-feira, a gente resolveu que a gente precisava falar de uma situação muito comum, mas pouca gente conhece, né? Que é, primeiro, a ergonomia. Ergonomia. O que é isso? Isso é a capacidade de desenvolver o nosso trabalho de maneira melhor. Esqueci a máscara. De maneira melhor. Mas como assim, Hanna? Sabe quando você está na sua casa e a sua pia de cozinha é no seu tamanho ideal, que você lava a louça, que é uma delícia? Então, isso aí é ergonomia. Lava a louça, que é uma delícia, né? Não é só amizade. Eu fiquei só um pouco assim, entendeu? Não, mas eu olhei pro cara. Mas que você não sente dor. Essa é a ergonomia. Por quê? A sua pia da cozinha foi adaptada para o seu tamanho, o tamanho ideal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que o nosso grande público é mulheres, né? E como vocês fazem a atividade de casa? Vocês deixam para fazer tudo num dia só? E aí, Selminha, como você faz? Não dá para deixar para fazer tudo num dia só, Ana. Por quê, né? Porque a gente tenta falar para vocês que não dá para pegar um sábado ou um domingo e fazer a faxina das 7 às 10 da noite, achando que é a mulher da faxina, né? Como é aquela mulher lá? Ai, que tinha uma novela? Ai, meu Deus, a Creuza, né, Creuza? Era super legal, era uma série, era muito legal. E aí, achando que é essa mulher aí, babadeira da limpeza. Não, gente. O que a gente recomenda para vocês, para que vocês não se sintam cansados, exaustos no final do dia, é que vocês façam um pouquinho a cada dia. Então, na segunda eu vou limpar a cozinha. Na terça eu vou limpar os quartos. Aí na cozinha eu limpo a cozinha. Na quarta eu limpo a cozinha de novo. E assim vou fazendo, dividindo a minha semana. Na quinta eu lavo roupa. Aí no sábado eu consigo descansar. Eu não passo meu dia inteiro fazendo faxina. E outra coisa também, aposto, quando vocês fazem faxina em um único dia só, no final do dia vocês não estão destruídas? Sente aquela dor, nossa, meu Deus do céu, horrível. Mas, Hanna, lá na minha casa não tem como adaptar o cabo de vassoura, não tem como adaptar a mesa, não tem como adaptar nada disso. Na minha casa, vou contar uma situação para vocês. A minha mãe trabalha fazendo bolos, né, e aí doces, e aí a mesa de casa era muito baixa para ela. Minha mãe é uma mulher mediana. É que o pessoal fala que eu chamo mediana de baixo. Ela não é tão alta igual eu. E aí, só que a mesa estava ficando muito baixa, ela estava sentindo muitas dores na coluna. Nossa, ela estava insuportável. Ela pegou um pedaço de madeira, colocou nas 4 pontas da mesa e pronto, hoje não sente mais dor. Então, essas pequenas adaptações que você pode ver na sua casa, e aí você vai vendo, nossa, olha que legal, os potes que você mais usa, por que vai deixar lá em cima? Por que não deixa mais no seu alcance? Aí você não precisa se estender tanto para pegar. Essas pequenas coisas, lembra da dica lá da personal? Né? Ela organiza as coisas. Isso. Tente organizar, ok? E lembre-se, mas como eu vou deixar de fazer se eu tenho visita no domingo? Eu tenho que limpar a casa. Lembre-se que não é sendo egoísta, mas você tem que pensar em você. É verdade, Samir? Exato. Porque às vezes a gente quer tanto agradar aos outros e esquece de se agradar. Então a gente faz, é o que eu sempre falo para as minhas alunas, a gente se coloca sempre como a última da agenda, né? Da nossa agenda. Primeiro eu vou cuidar da casa, do marido, do filho, disso, daquilo, daquele outro, do vizinho, e aí por último sou eu. Mas aí nem sobra tempo às vezes para cuidar de você mesmo. Então tem que ter sempre um equilíbrio, gente, tá bom? Agora a gente tem uma mensagem. Mentora de mulheres, opa, que dá um branco aqui. Ela é mentora de mulheres e tem uma mensagem super legal sobre esse assunto que a gente acabou de falar, sobre pensar em você, ok? Então, o Léo vai colocar aqui o vídeo, vai dar start. Sou mentora de mulheres e recebi esse convite especial do Léo para vir estar aqui fazendo parte do mês de vocês. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não queiram ser perfeitas e coloquem-se em primeiro lugar.
Ah, mas Carol, o que isso quer dizer? Quero dizer que nós mulheres, a gente tem enraizado na gente lá no fundo de queremos dar conta de tudo e querer ser tudo para todos, fazer tudo para todos. E nisso a gente acaba esquecendo de nós mesmas e vamos ficando para trás e os outros sempre em primeiro. E você acaba deixando sua essência de lado e acaba se ferindo e não consegue ter a felicidade que você poderia ter se você se colocasse em primeiro lugar. E quando eu falo se colocar em primeiro lugar, eu não tô falando para você ser egoísta e esquecer de todo mundo e tá nem aí pro mundo. Eu quero dizer para você não esquecer das suas necessidades, do seu tempo, do seu limite, que você tem que estar bem para você conseguir passar o que você deseja pro outro. Então, não queira ser a mãe perfeita que dá conta de tudo, a esposa que é maravilhosa. Seja você, e assim você vai estar sendo o seu melhor e vai estar provendo para todo mundo o que você tem de bom. E sempre a gente busca a perfeição, mas ela não existe, não tem como a gente ser perfeita, né? Eu brinco que a gente quer ser Deus e não tem como. Então lembre disso e seja sempre você. E para exemplificar isso, tem um estudo que eu gosto muito, que ele foi feito nos Estados Unidos com um psicólogo, e ele separou 2 grupos, um de mulher e um de homens, e deu limonada para ambos os grupos. Só que no lugar da açúcar, ele colocou sal. E aí, no primeiro gole, todos os homens já cuspiram e falaram que não ia tomar porque estava horrível o gosto. E todas as mulheres tomaram tudo e não falaram nada. E no final do estudo, com muita insistência do pesquisador, elas disseram que realmente estava horrível, mas que não quiseram falar nada para não desagradar. E não, o pesquisador não ficar com ressentimento delas. Então, isso exemplifica muito essa busca pela perfeição e a vontade de agradar a tudo e a todos. E não queira fazer isso, não faz bem. E seja você, que é o mais importante de tudo. Olha só, turminha, uma questão que eu gostaria de introduzir. É assim, quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer que seja ele, a gente precisa de ferramentas, certo? Então, se a gente vai fazer um pão, por exemplo, a gente vai precisar de uma tábua para amassar o pão, de farinha, disso e aquilo, mas a gente precisa de ferramentas para fazer esse pão, depois de forma, para colocar, depois de um fogão. E essas ferramentas, elas precisam estar em condições, e de preferência em ótimas condições, para que aquilo que a gente esteja fazendo seja um bom produto, correto? Se um médico vai tratar de nós, a gente quer que naquele hospital tenha uma boa maca, tenha os aparelhos sejam bons, modernos, novos, ou seja, as ferramentas sejam adequadas para que nós sejamos bem cuidados. Agora pensem vocês. Se vocês primeiramente colocam o valor maior nas outras pessoas e não em si, o que acontece com a ferramenta que vocês usam para fazer o bem aos outros? A nossa ferramenta para viver somos nós mesmos. A gente é a nossa própria ferramenta para fazer as coisas corretamente, para fazer o melhor. Se a nossa ferramenta, o nosso corpo, a nossa mente está desequilibrado, está mal organizado, está machucado, como é que nós vamos fazer o nosso melhor para os outros? Compreende? É só uma metáfora para a gente entender. Nós somos a nossa melhor ferramenta. Cuidemos dessa nossa ferramenta. Vocês, meninas, precisam se cuidar para cuidar muito bem dos outros. Beleza? Pensem nisso com carinho, tá bom? Uma frase a gente ouve bastante e resume um pouco disso do que a gente está falando agora. Nós não conseguimos dar carona a pé.
tá? Então a gente tem que cuidar de nós primeiro, e isso não é egoísmo, gente. Às vezes a gente tem pessoas que falam, ai, mas como que eu posso pensar em mim primeiro? Isso é egoísmo. Não, nós não estamos querendo dizer que você vai pensar em você e esquecer do outro. Não é isso. Mas é fazer pelo outro e não esquecer de você, que é o que a maioria faz. Tá bom? Esse é o recadinho de hoje. Agora faça uma foto com a gente. Aquela foto bem da hora. Fazer assim, ó. Ah, para trás. Todo mundo sentadinho, ó. Aparece aqui no meio e mostrem o quanto vocês são fortes nessa foto, por favor. Beleza? Aê! Até a